Chega dessa história de que banco digital é só para jovens. Está chegando o War Bank. É uma nova forma de cuidar das suas finanças. Cara, você contou do Hernandes, vou contar meu. Isso aqui é corte, hein, isso aqui. Então vai. Quero ver, então. Eu nunca contei isso também, cara. Faz cara de choro. Máquina de cortes. Nunca contei isso, assim, em entrevista, em nada. Afinal de contas, sou presbiteriano, né? Fico contando essas coisas, pô, pra todo mundo. Compartilha algo profético. Cara, Vai. olha que coisa louca. A minha mãe conheceu meu pai, os dois não eram cristãos e eles me conceberam antes do casamento, né? A minha mãe estava super receosa para falar com a minha avó, porque minha avó era muito rígida, extremamente rígida. O meu avô também. E ela tinha medo da reação deles, né? Já tinha tido um caso na família de uma irmã da minha mãe e ela tinha receio de sofrer tudo que essa minha tia sofreu e tal. E ela falou assim, puxa vida, e agora como que eu vou fazer? Cara, eventualmente minha avó começou a frequentar uma igreja. E minha avó mudou assim completamente. Logo nas primeiras semanas, ela começou aquela coisa que a gente comumente chama de primeiro amor, né? Uhum. Que ela ficou muito intensa, assim, cara, querendo converter todo mundo, super intensa. E aí minha mãe falou assim, poxa, aqui tá a oportunidade de eu falar pra ela, cara, que agora ela é crente e tal. Foi o seguinte, eu vou na igreja. E aí minha mãe vai ficar feliz comigo, porque ela sempre me chama, eu nunca vou. Então eu vou na igreja e aí eu amanso a fera e conto pra ela, né? Cara, ela chegou na igreja, tinha uma cadeira assim na primeira fila. Ela falou, pô, vou sentar lá na frente, né? Pra minha mãe ver que eu tô interessada. E ela foi. Assim, cara, sem intenção nenhuma de prestar atenção no culto, enfim. Era mais para contar para minha avó da gravidez. Cara, e aí um pastor muito querido, ele já falecido, mas que foi o pastor da minha família, ele terminou de pregar e aí, muito discreto, né? Ele chegou no ouvido dela e falou assim, ó, eu sei porque você veio aqui hoje, mas fica tranquilo, porque essa maldição vai se tornar uma bênção na sua vida. Aí, nisso, a minha mãe começou a chorar, cara. Falou assim, cara, o que esse cara sabe da minha vida, pô? O que será? Alguém contou pra ele? Será que minha mãe ela ficou assim, neurótica com isso, né? Durante a semana, ela falou, mãe, preciso falar com a senhora. Porque a minha avó não sabia ler, cara. Ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Olha. Louco isso, né? Então, ela estava lendo com muita dificuldade, assim, um trecho de João. Minha mãe sentou do lado e falou assim, ô mãe, quer que eu te ajude a ler e tal? Aí minha avó, sim, filha. Então, ela estava toda naquele esquema para engambelar minha avó. E aí minha mãe leu e tal para ela. Aí terminou, assim, ela falou que ficou até um pouco distante, assim, da minha avó, né? Com medo da reação dela. E falou assim, mãe, precisava te contar uma coisa. Tô grávida. Aí minha avó teve uma reação, assim, na época que ela falou assim, se você não quiser casar, não precisa. Então, minha mãe já ficou... Totalmente fora do padrão da época. Já ficou surpresa, assim, falou... poxa, cara, minha avó teve uma reação super, super boa. E minha avó falou assim, mas eu já sabia, porque eu já estava percebendo e tal, mas eu dei o seu tempo. Então, assim, foi super legal. Assim, minha avó foi super legal. Com isso, cara, minha mãe começou a ir para a igreja de verdade, né? Uhum. Que ela falou assim, cara, se esse poder transformou a minha mãe, pode me transformar também. Pô, esse pastor falou isso. Enfim, começou um processo de conversão. E meu pai nada, cara. Meu pai nada. Eles casaram depois, né? De 4 meses eles casaram. Minha mãe grávida ainda. E aí, meu pai queria me batizar na igreja católica. Então, já tinha madrinha, tinha padrinho e tudo. E aí, marcava o dia, minha mãe arrumava uma desculpa. Hoje não dá para ir e tal. Marcava o dia, minha mãe arrumava outra desculpa. Porque ela já tinha me apresentado na igreja. Porque na igreja batista tem essa cultura de apresentar, né? De consagrar o filho na igreja. E aí, quando minha mãe foi me apresentar na igreja, esse mesmo pastor, ele pegou assim, ele me pegou no colo assim, e ele falou assim para a igreja, esse menino aqui vai ser um grande ministro do evangelho. E aí fez lá a oração e tal. E minha mãe ficou com isso no coração. E ela também só me contou depois de velho. Sério? Sério. Louco, né? Louco. E o que
Ai, ai. Você foi profetizado. Ramado. Cara, isso. É uma palavra de conhecimento. O que vocês... Porque, cara, de verdade, assim, eu desconheço muita coisa, assim. Tipo, sei de alguns pontos que tem discordância, acredita, tal. Com relação a dons também e tal, alguns pontos. Qual que é a teologia na presbiteriana com relação a isso? Assim, uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, uma palavra lançada. Qual que é o... Eu acho que o pessoal tem muita mística em torno do que é ser presbiteriano. A gente é crente normal, cara, como todos os outros, tá? Porque o pessoal fica sempre assim... não, mas vocês são meio católicos, né? Porque batiza criança, tem umas... Não, somos crente normal. Tudo que é da parte de Deus, a gente acredita. O que a gente não faz, ou o que a gente tenta ser moderado, é no sentido de fazer uso dessas questões de forma irresponsável, entendeu? Então, por exemplo, biblicamente, a minha pergunta entende... é da questão da linha dos dons cessaram. Sim. Biblicamente, cara, teólogos muito habilidosos, argumentam de que os dons cessaram, porque os dons eles cumpriram um papel importante no nascimento da igreja e na ratificação do cristianismo no mundo. Uma vez que você teve o testemunho do cristianismo ratificado, consolidado, esses dons ficaram obsoletos, porque eles não precisavam mais legitimar a mensagem do cristianismo. Ok? Você tem outros teólogos extremamente habilidosos que dizem que não, que os dons não cessaram, que eles estão aí, que eles estão disponíveis. Enfim, agora, de todo o material teológico que a gente tem na Escritura, a gente vê Paulo, por exemplo, falando do dom do amor como o principal dos dons e que é o dom a ser buscado. Então, eu fico pensando assim, às vezes, algumas tradições hipervalorizam alguns dons. Eu não sei muito as nomenclaturas, porque eu não estou muito nesse movimento do... Como você fala, palavra de conhecimento seria uma espécie de evidência, de profecia, uma coisa que vai acontecer? Sim, ali quando fala dos 9 dons espirituais, e acaba falando também da palavra de conhecimento. Seria tipo você dar uma palavra prospectando o que vai acontecer ou o que Deus te revelou que acontecerá. Isso. Ok. Muita gente confunde, por exemplo, o dom da profecia, né? Paulo fala muito sobre isso. Com vidência. Se você for pegar, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, a maior parte do material de oráculo, que é quando o sujeito fala em nome de Deus, são de denúncias. Olha, vocês estão vivendo assim, e se vocês continuarem vivendo assim, acontecerá isso, isso e aquilo. Então, você pega Isaías, Jeremias... E os profetas, se você for pegar assim, em porcentagem, você vai ver que uma porcentagem muito pequena tem a ver com coisas futuras. Era mais um silogismo prático. Se vocês viverem assim, acontecerá isso. Se vocês viverem assim, acontecerá aquilo. Okay? Mas não eram profecias no sentido do tipo vidência. Tanto que, se você pegar no original, aquelas pessoas que faziam esse tipo de coisa... eram chamados de videntes, de fato, da parte de Deus mesmo, mas eram chamados de vidente, não era o mesmo termo para profeta. Então, hoje a gente entende que o dom de profetizar, ou a arte de profetizar, tem a ver com a arte de expor a Escritura. Então, profecia no Novo Testamento tem a ver com pregação. Então, a arte de profetizar seria a arte de ser boca de Deus para o seu povo. Okay? E muita gente hoje usa o termo profeta ou profético nesse sentido veterotestamentário, que é pouquíssimo usado, que é no sentido de vidência, tipo, acontecerá determinada coisa na sua vida. Agora, se você perguntar pessoalmente para mim, os dons cessaram ou não cessaram? Eu tenho a impressão que os dons não cessaram, que os dons eles continuam disponíveis. Mas os dons, a mim me parece muito claro no Novo Testamento que os dons
eles seguem o testemunho e eles validam o testemunho. Então, por exemplo, por que em regiões missionárias, onde a luz do evangelho não chegou, em povos não alcançados, se vê muita notícia de que, cara, o missionário orou lá e ressuscitou um morto. O missionário orou lá e o sujeito levantou. Milagres muito maiores do que acontece aqui. Milagres muito maiores do que acontece aqui. Ah, porque o cara orou mais, pagou o preço. Não, não. É porque Deus tem um interesse em ser senhor daquele local. Ok? Senhor, de fato, o que ele já é por conceito. Então, se você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, lá nas pragas, Deus intencionalmente destruindo todos os ídolos do Egito. Então, as rãs, as moscas, e mostrando que Deus tem um domínio sobre aquilo. Então, em lugares não alcançados, acontecem coisas muito mais mirabolantes, muito mais miraculosas. Por que às vezes aqui não precisa acontecer? Porque quando você tem a revelação suprema, que é a Escritura, você já não precisa mais de um milagre para quê? E, cara, você sabe que essa é a dinâmica da fé. Porque se você precisa de ver algo para crer, então a sua fé não é forte o suficiente. No começo da caminhada de muitas pessoas, muitas coisas assim claras, sabe? O cara se converteu, ele ora e Jesus responde. Jesus fala com ele, ele ouve a voz, ele sente. E aí depois, cara, o cara vai ficando mais velho e isso não vai acontecendo. Aí a gente acaba atribuindo... o cara tá perdendo a fé, o cara tá mais frio. Não necessariamente, cara. É porque ele já tem um conhecimento de quem Deus é, que agora ele é convidado a exercitar a sua fé de fato e de verdade no chão da história. Por exemplo, quantas vezes Deus aparece para Abraão? No intervalo de tempo gigantesco. Ou seja, Deus apareceu para Abraão 50 anos, depois ele veio e apareceu de novo. E o que você faz em 50 anos? Você crê. Então, fé é isso. Agora, se Deus precisar ficar dando indícios todos os dias para que você creia, então não é fé que você tem. E aqueles pregadores que acontecem muitas coisas, mesmo no Brasil? Sim. Muito sinal, essas paradas aí, o que você atribui? Cara, eu sou da opinião de que tudo que é de Deus eu acredito, cara. Eu não desconfio. Eu sempre dou o benefício da dúvida. O ônus da prova é do cara. Então, se o cara disser assim, eu orei e aconteceu uma cirurgia de miopia, como aconteceu uma vez que o cara quis fazer comigo. Estava na igreja em Santos tocando, e aí o irmão, de uma tradição mais assim entusiasmada com essas coisas, falou assim, eu vou... Tradição entusiasmada. Eu vou orar aqui porque no reino de Deus não vai ter óculos, não vai ter doença. Então a gente é chamado para implementar o reino aqui e agora, então a gente tem que viver já como no além. Então não pode ter óculos. Vem aqui que eu vou orar. E, cara, eu, sinceramente, gosto pra caramba do meu óculos. Ele não queria parar de usar óculos. Ele veio e tal, orou, mas aí não aconteceu comigo. Aí eu não sei a alegação que se faz, se faltou fé, alguma coisa do tipo. Agora, pessoas que dizem assim, olha, não, eu orei e aconteceu. Ou pessoas que falam, cara, aconteceu comigo, né? Acontece aqueles lances da minha perna cresceu, minha dor, o caroço sumiu e tal. Eu acho assim, cara, ótimo. Glória a Deus, cara. Está acontecendo. Está sendo bom para você? Ótimo. Agora, minha pergunta é, e se Deus passar 50 anos sem fazer nada para você? Você ainda vai continuar com esse mesmo amor e com esse mesmo entusiasmo? Cara, se você louvar e orar 5 horas e não sentir absolutamente nada, você vai continuar com o mesmo amor, com o mesmo afeto, com a mesma afeição? Se você clamar e o fogo não vir, se Elias subisse lá e clamasse e o fogo não visse, e os profetas de Baal matassem Elias, ainda assim, o que ia acontecer? Você vai duvidar? Entende? Então, eu acho que o Evangelho, a cruz de Cristo, ela é prova de amor suficiente para você se agarrar com Cristo, mesmo que nada aconteça, ou que tudo aconteça o contrário daquilo que você deseja. Entende? Entendo. Então, é mais ou menos assim que eu penso, cara. Entendo. Mas não duvido. Não duvido de nada. Uns amigos meus estavam numa conferência e, cara, tá falando muita presença de Deus, assim, algo bem, assim,
todo mundo no local sentindo algo muito forte, todo mundo respondendo aquilo. E o Asaf Borba veio pregar. Assim, ele falou, gente, eu tô com sei lá quantos anos de ministério, 50, sei lá. Assim, eu já vi vários moveres no Brasil. Virem, começarem, acabarem. Virem, começarem, acabarem. Eu vi um movimento daquilo, um movimento daquilo, um movimento daquilo, um movimento daquilo. E a minha pergunta é, e depois que o mover passar, você será encontrado fiel? Então, acho que para onde você está caminhando com a sua fala, que é extremamente válida.